E aí, galera, beleza? Olha quem está falando de novo. É Mr. Professor Alan Carter. Gostou, né? Não, sou o professor da matemática, meu querido. Vim aqui mais uma vez, tá? Para que a gente possa brincar com essa disciplina maravilhosa e aprender ao mesmo tempo, tá bom? Mas antes disso, eu tenho alguns lembretinhos, algumas lembranças, algumas informações. Então, me acompanhe. Olha só, isso é fundamental, tá? Primeiramente, acesse o Classroom, tá? Faça lá o registro da sua presença e principalmente as atividades obrigatórias, ok? Legal, né? Tá. Bom, vamos supor que você não consiga fazer isso, né? Não tenha condições. Então, entre em contato com a sua escola, certo? Ou lá com o seu professor, com a sua professora e retire, né, na escola as atividades impressas. Legal, né? E outra coisa muito importante, essas aulas, além aqui da televisão, elas também estarão disponíveis no YouTube. Bacana, né? Então você vai poder ver várias vezes, tá bom? Vamos começar nossa aula? Vamos lá. Olha só, o que nós vimos na aula passada? Retomada da função exponencial com resolução por logaritmo. Bacana, né? Agora, olha só, olha a aula de hoje, ó. Construção e análise de gráfico de funções envolvendo tecnologia. Então vamos lá, vamos explicar melhor isso aqui, ó. Bom, isso aqui vamos relembrar um pouquinho, tá? Ó, da aula passada, ó. Então é qualquer função exponencial, qualquer função f de r que implica em r, tá? Da forma f de x igual a elevado a x. E uma coisa fundamental, o a tem que ser um número positivo, quer dizer, ele tem que ser maior que zero, mas também tem uma outra coisa, ele também tem que ser diferente de 1. Então isso aqui é fundamental, tá bom? Bom, agora, olha só, o gráfico de uma função exponencial também está dado aqui, ó. Se a maior que 1, legal, né? O gráfico será crescente. Fechou? Legal? Maior que 1, 2, 3, 4, 5, crescente. E isso pensando no número dos números naturais, tá? Mas também, se for lá 1,05, já é crescente, tá? Ó, agora, se ele tiver, ó, entre 0, né, o a aqui, ó, 0, menor que a e a menor que 1, o gráfico será decrescente. Bacana, né? Então vamos lá, vamos continuar. Olha só aqui um exemplo que nós temos aqui no quadro. Ó, veja, f de x é igual a 2 elevado a x. Tá. Então eu vou aqui substituir valores nele, ok? Vou colocar os valores aqui. Tá? Vou colocando 1, 2, 3, 4, 5, né? E vou vendo essa formação. E ele está aqui, ó, subindo. Então uma coisa que é importante, ó, quando a base A é maior do que 1, então veja, a base aqui, ó, no caso 2, né, ela é maior, né, do que 1, então toda vez que isso acontecer, isso eu vou ter automaticamente uma função crescente, uma função exponencial crescente. E ó, nós temos uma observação ali, ó. O gráfico é crescente, não cruza o eixo x e intercepta o eixo y no ponto 0 e 1. Repare, ó, ele não está cortando aqui, ó, o eixo x, o eixo das abscissas. É só o eixo das ordenadas, ó. No ponto aqui, ó, 1. No caso, 0 e 1, ok? Vamos lá. Agora, quando a base A é um número entre 0 e 1. Bom, o número entre 0 e 1 está valendo? Está valendo. Só que lembra lá que tinha dito 0 e 1, então é uma função decrescente. Legal, né? Ó, então o que acontece aqui? Temos um exemplo. Gx é 1 meio elevado a x. Repare que 1 meio ou 0,5, se você quiser, tá bom? Quer 0,5? Tá bom, eu aceito, tá? É a mesma coisa. Então, ó, elevado a x. Se eu substituir os valores, ó, eu tenho essa representação. Olha só. Tá vindo aqui, ó, nesse sentido. Então, a mesma coisa aqui, ó, o gráfico decrescente também cruza o eixo y em 0 e 1. E não intercepta o eixo x, o eixo das abscissas. Então, a mesma coisa, ó, tá vindo, ó, de lá para cá e aqui, ó. Beleza? Entendido? Legal, né? Olha o exercício que nós temos aqui. Me acompanhe. Ó, dada a função f de x igual 3 elevado a x menos 1, sendo x pertencente aos naturais, conjuntos naturais. Então, qual é o gráfico que melhor representa essa função? Será a letra A, B, C, D ou E? E aí? O que você acha? Pense um pouquinho, tá? Aí, se ajeita aí um pouquinho, verifique e daqui a pouco nós voltamos com a resposta, tá bom?
E aí, galera, o que vocês acharam desse exercício? Bacaninha? Tranquilo? Fácil? Médio? Ah, então, vamos lá. Vamos ver como que fica isso daí? Me acompanhe. Olá, qual será a resposta aqui? Vamos ver? Primeiramente, o que nós temos que analisar? Os dados, óbvio. Ó, repare que ele deu f de x igual a 3 elevado a x menos 1. Lembra que é a nossa função exponencial? Legal. Outra coisa que é fundamental, ó, x pertence aos naturais. Então, lembrando que os naturais são todos os números inteiros e positivos. Por isso que é 1, 2, 3, 4 e assim segue o baile, tá bom? Agora, ó, uma observação aqui, ó. A função é exponencial, logo o seu gráfico não é linear. Professor, linear? Linha. Entendeu? Tipo, lembra aquela linha? Então, ele sempre vai dar o quê? Uma pequena parábola, uma função assim, tá? Um certo arco. Legal, né? Entendido? Então tá. Ó, se liga nisso, tá? Bom, o que nós temos? F de x, 3x Opa, 3x não. 3 elevado a x menos 1. Então, o que eu faço? Para x igual a 1. Então, eu substituo, ok? Então, o que eu tenho? No lugar de x, coloco 1. 3 menos 1. O que eu tenho? 3 elevado a 0. Professor Alan, é verdade que aquele negócio lá que o meu professor, minha professora fala que todo número elevado a 0 é 1? Repare, todo número elevado a 0 é 1, contanto que não seja 0 elevado a 0, tá bom? 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Lá para frente você vai estudar isso. Mas é verdade, todo número, tá, elevado a 0 sempre é 1, beleza? Então, ok. Olha lá, ó, apareceu 3 elevado a 0. Portanto, o f de 1 é 1. Beleza? Vamos para o próximo, vamos seguir. Bom, agora eu vou testar para o número 2. X é igual a 2. Então, substituo. 3 elevado a 2 menos 1. Fica 3 elevado a 1. Bom, 3 elevado a 1, né? É 1, tadinho do 1, né? Então, ficou f de 2 igual a 3. Legal. Bom, agora eu começo a analisar o seguinte. Bom, eu sei que f de 1 é 1. Então, logo, aqui, y1 é 1. Mas como assim, professor? Eu não estou entendendo. Amiguinho, lembra lá atrás que eu falava que f de x era o nome e como ele tivesse um apelido, o y era o apelido? Então, é que na verdade o nosso f aqui de x é o y, por isso que eu, substituo, tá bom? O x continua sendo x, tá? Legal, né? Então, ó, me acompanhe. Então, tá aqui, ó. F de 1, 1, por isso, ou y1, 1. Logo, eu tenho o par ordenado aqui, ó, x, y, que é 1 e 1. Legal, né? Vou pro próximo, ó. F de 2 igual a 3. Bom, se f de 2 igual a 3, então eu posso também falar que o y2, tá, é igual a 3. Legal. Logo, eu vou ter o par ordenado, x e y, 2, sempre na ordem, x e depois y, tá? 2 e 3. Bom, continuando. Agora, eu faço aqui para o f de 3. Bom, eu calculei f de 3, deu 9, ok? O mesmo cálculo lá. Então, y3 igual a 9. Par ordenado, novamente, x e y, 3 e 9. Ó, olha só a informação. Então, temos um gráfico curvo. Como será? Portanto, é a letra B. Olha lá. Realmente, ó, tá aqui, ó. Olha só, curvo. Esse aqui não é, tá? A letra C não é, tá caindo. A letra tá aqui para trás. Ó, aqui escadinha, não. Então, o que acontece? Reparou que ele vai dando os pontinhos e vai crescendo? E ele é uma função exponencial. Por isso, a letra B. Legal, né? Bacana. Entendeu? Que bom. Uau, a hora do Enem, cara! Se mexe aí, eu vou me mexer aqui. Vamos lá, mas primeiro vamos ler aqui que essa é quente, ó. Vem comigo, ó. Então, ó, o número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão NT 1200 vezes 2 elevado, ó, né, elevado a 0,4 vezes T, ok? Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Então, será a letra A 8 horas? Letra B, 10 horas? Letra C, 12 horas? Letra D, 12,5 horas? Ou letra E, 15 horas? E aí? O que você acha? Que resposta será que é isso daí? Ó, tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá? Tenha calma, respire fundo, leia o exercício, lembre, tire os dados e daqui a pouco eu volto para a gente poder fazer isso junto, tá bom?
E aí, galera, beleza? O que você acharam desse exercício? Tranquilo, né? Vamos comigo? Venha comigo aqui, vamos entender um pouquinho melhor, tá? Ó, então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os dados. Eu tenho aqui o NT, tá? Que é 1.200 vezes 2 elevado a 0,4 vezes T, ok? Bom, ele falou que essa quantidade aqui de bactérias, tá? Num determinado tempo, deu 38.400. Legal. Bom, faço o mesmo princípio, tá? Igualdade aqui entre fórmulas, ou igualdade entre as informações, melhor dizendo, né? E o que ele quer? Ele quer o tempo, tá? Então, ok, vamos lá. Bom, continuando, no lugar do primeiro NT, eu coloco 38.400. No segundo NT, eu substituo o valor dele, da expressão lá, que é 1.200 vezes 2 elevado a 0,4 vezes T. Ok? Bom, primeiramente, e agora? Aqui esse 1.200, ele está dividindo. Ele passa para o outro lado o quê? O quê? Ah, é isso? Hã? Escutei? Não escutei? Isso, dividindo. Ele está multiplicando aqui, passou dividindo. Professor, você quer me enganar, né? Não, queria ver se você está esperto. Tem que ficar ligado, hein? Tá, então tá, ok. Ó, agora ficou fácil. Ó, apareceu 2 zeros aqui, 2 zeros embaixo. O que dá para fazer? Eu posso cortar esses 2 zeros. Ou, se você quiser, eu posso já dividir direto. 38.400 por 1.200. Tá? E daí vou igualar a 2 elevado a 0,4 vezes T. Dá para fazer assim? Claro, dá para fazer. Você que sabe. Se você quer cortar os 2 zeros depois simplificar o que sobrou, ou se você quer já simplificar direto, tá? Tranquilo. Bom, o que aconteceu? Quando eu simplifiquei, lá, gerou o número 32. Meu amiguinho, veja, do outro lado tem uma base 2. Então, obviamente, que no segundo membro também eu tenho que ter uma base 2. Mas, veja bem, fatora o 32 e você vai descobrir se a base é 2, ok? Vamos verificar? Vamos lá. Uau! Deu certo! 32 simplesmente é 2 elevado à quinta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ok? Tranquilo, né? Tá. Agora, como as bases são iguais, o que acontece? Isso simplifica. Uau! Karatê neles aqui, ó. Corta as bases. E o que eu tenho que fazer? Igualar os expoentes. Então, o expoente aqui ficou 0,4 vezes t igual a 5. Legal, né? Agora, ó, o 0,4 está multiplicando. Passa dividindo, certo? Então, ficou 5 divididos por 0,4. E aí? Qual será a resposta? Olha lá. Uau! 12,5 horas. Mas, professor, esses 5 divididos por 0,4, eu ainda tenho uma certa dificuldade. Então, me acompanha aqui agora no quadro, no time, vamos fazer isso aqui? Olha só. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 5, ok? Divididos por 0,4. Se o teu problema ainda é divisão, ok? Por vírgula, calma, fique tranquilo, tá? Primeiramente, primeira regra, eu tenho que ver, eu tenho vírgula aqui, não tenho aqui. Então, eu coloco a vírgula aqui e vejo quantas casas tem depois da vírgula. Eu tenho uma, que é o 4. Então, eu coloco uma casa. A partir do momento que as casas estão igualadas depois da vírgula, eu corto elas, ó. Uau! Que número que ficou? 50 divididos por 0,4. Se você quiser, para não ficar muito poluído, eu posso escrever de novo, ó. 0,4 e 4 é a mesma coisa, ok? Bom, então eu vou dividir. Olha só, o que está acontecendo aqui? Não vou dividir os 50, os 5, ó. Então eu coloco 1, porque 1 multiplicado por 4 é 4. Vem para cá e diminui. Então olha só o que aconteceu. 5 menos 4, 1, ok? Tá, quero continuar. Abaixa o 0. Ficou 10. Agora tem que colocar um número aqui, que multiplicado por 4, chegue próximo de 10. Então, 2. 2,5, o que dá? 8. Tá? Diminui, sobra 2. Mas eu quero continuar a divisão, professor. Calma, minha bobina. Põe uma vírgula aqui, ó, lá no quociente e acrescenta um 0. Isso, ficou 20. Agora você tem que ir lá na tabuada do 4. Que número multiplicado por 4 dá 20? Isso mesmo, é o 5. Olha lá, ó, 5 vezes 4, 20. Quando ele vem para cá, passa a dar 0. Ó, resto 0, divisão exata. Olha o que eu tenho aqui, ó, 12,5. Viu só? Que tranquilo, que fácil? Bacana, né? Então, só para você saber, deu a letra aí D, 12,5 horas. Bom, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Ó?
construção e análise de gráfico de funções exponenciais. Bacana, né? Agora, a próxima aula, construção e análise de gráficos de outras funções. Bacana? Uau! Olha a nossa mensagem de hoje. A determinação em vencer é o primeiro sinal que a vitória está chegando. Veja, meu querido, isso é fundamental. Se determine, faça, que você sempre vai conseguir. Você vai chegar lá, tá bom? Um abraço do professor Alan e até a próxima aula.